A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, aleluia, capítulo 17, verso 11 ao 19. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Venha falar conosco, livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Perdoa falhas, pensamentos, atos e ações. Senhor, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja cativa à tua, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Em Lucas, capítulo 17, verso 11, fala aqui sobre a cura de 10 leprosos. Aleluia. Aqui fala, né, sobre esses 10 leprosos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele passou. Quem? Jesus passou. E aconteceu que indo Jesus passou, né, ali pelo meio de Samaria e da Galileia. Aleluia, né? Então ele passou pela fronteira de Samaria e de Galileia. Ele passou pela fronteira, um lugar ali de fronteira. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram, aleluia, a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. Por quê? Veja, esses homens leprosos estavam juntos nessa fronteira. Eles permaneciam juntos. Eu dei um nome para esse texto, né? Para essa ministração de hoje, é um lugar onde somos todos iguais. Na fronteira. Na fronteira, aonde somos todos iguais, onde estamos todos no mesmo barco, onde estamos na mesma situação. É o lugar aonde aqueles homens leprosos estavam numa mesma situação. Deveriam ficar ali cerca de 300 metros longe de alguém que não tinha lepra. Era um lugar onde eles tinham que permanecer distante de outras pessoas, aonde eles tinham que permanecer longe da sociedade, onde eles eram excluídos de toda a sociedade, independente da situação financeira daquele homem. Ele tinha que se permanecer distante daqueles que estavam limpos, não tinham lepra, né? Esses homens leprosos estavam juntos nessa fronteira, pois estavam numa mesma situação, pois eles se encontravam numa mesma situação, né? E pela lei levítica, eles deveriam estar separados e manter distância, né, de outras pessoas, cerca de 300 metros. Aleluia! Por isso ali eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, porque eles tinham que permanecer 300 metros de distância, e para Jesus ouvir, eles tinham que gritar, eles tinham que clamar, né? Esses homens gritaram, pois eles não podiam se aproximar, aleluia, mas eles decidiram ali provocar um milagre, eles decidiram chamar a atenção de Jesus. Aquela distância imposta, né, ali pelo próprio Deus, lá em Levítico, né, nós vamos ver que fala-se a respeito que não poderia alguém contaminado estar perto de alguém que não estivesse contaminado, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus. Com certeza você já ouviu falar de Jesus. Com certeza você já ouviu falar de um Jesus que faz milagre, de um Jesus que restaura, transforma, cura. E quando você chega diante desse Jesus e declara que você o aceita como Senhor e Salvador, quando você reconhece seus erros, suas falhas, ele não te manda para um lugar de penitência, mas ele fala assim: você está curado, você está liberto, você está perdoado, vai, não peques mais. Ele não te pede uma penitência, porque ele pagou o preço na cruz, ele pagou com o sangue dele na cruz. Esse é o Jesus que nós servimos, né? Ali, nós olhando para esses homens que estavam lá na fronteira, um lugar onde eram todos iguais. Na fronteira, são todos iguais, porque ali eles estavam numa situação, né, unidos, independente de raça, independente de cor, independente de situação financeira, independente da religião. Aqueles 10 homens estavam juntos porque eles estavam em uma mesma situação, excluídos,
contaminados, doentes, eles estavam numa mesma situação. E quantas das vezes o homem é assim? Quando estão numa mesma situação, eles se unem, como aconteceu de um tempo atrás, em 2020, né? Que tivemos que ficar reclusos dentro de casa, aonde todos estavam no mesmo barco aparentemente, mas quando tudo o problema passou, aí nós vamos ver que cada um por si novamente. Cada um toma teu rumo, esquece do Deus que eles pediram tanto misericórdia e vai começar a levar a vida da forma que era. Mas esses homens lá, eles queriam milagres, eles deviam clamar a Deus, eles se uniram, né, para gritar pelo mestre. Eles reconheceram Jesus quando estava naquele momento de lamaçal, naquele momento de exclusão. Quantas pessoas, quando está lá, né, está necessitado de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, eles chamam a atenção de Jesus. Aí nós vamos ver no verso 14, e não é errado chamar a atenção de Jesus, é necessário chamar a atenção de Jesus, é necessário clamar ao mestre, é necessário pedir misericórdia, como eles pediram aqui, né, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É importante nós clamarmos, pedindo para aquele que pode nos socorrer. Verso 14 diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia. Veja, Jesus disse, né, a eles: apresenta-se ao sacerdote. Isto era uma garantia de que eles estavam curados. Mas a palavra diz que indo no caminho, ficaram limpos. Né, todos os leprosos daquela época, eles tinham que se apresentar ao sacerdote quando eles estivessem limpos, quando eles estivessem curados, para que o sacerdote ali reafirmasse diante das pessoas que eles estavam limpos, que eles estavam curados, porque eles passavam por uma revista para ali, né, uma afirmação da cura. Então, quando Jesus diz, vai e se apresenta ao sacerdote, isto é, vai porque vocês estão curados. E eles confiaram, acreditaram nisso, né? Eles acreditaram ali, né? Então eles foram curados pela fé. Eles foram curados, eles tiveram fé de acreditar que eles estavam indo e estavam curados, né? E esses homens confiaram, e aconteceu que indo, né? Como diz aqui na palavra, aconteceu que indo, isto é, foi no caminho. É no caminho que eles foram curados. Quantas das vezes você pensa, eu não posso porque eu estou leprosa, eu não posso porque eu sou incapaz, eu não posso porque eu ainda tenho uma ferida, eu não posso exercer porque minha família ainda não está 100% na presença do Senhor. Se você for esperar estar tudo 100% na presença do Senhor, você não vai provocar o teu milagre. Se você esperar tudo estar bem na tua vida financeiramente, você ter o carro dos seus sonhos, para você ir para a presença do Senhor, você nunca vai. Mas esse homem, deixando tudo, opiniões, eles foram fazer aquilo que o mestre falou, se apresente ao sacerdote. E ao caminho eles foram curados. O que Jesus está dizendo para mim, para você hoje, é nesse momento em que você se entrar, talvez na situação que você se encontra, ainda no pecado, ainda doente, ainda aí com uma situação familiar que é improvável aos olhos de muito, ainda seus filhos não estando todos na presença do Senhor, o Senhor está dizendo, vai, e no caminho você vai receber tua bênção, permaneça, vai, e no caminho você vai se encontrar com Deus. E esse sacerdote daquela época era um sacerdote humano, mas você pode ir para se apresentar ao sacerdote real, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ir de encontro com teu Deus e se apresentar lá, porque quando Jesus diz, você vai, você está curado, ele está dizendo, eu te perdoei, eu te restaurei, né? Creia, confia, mesmo quando a situação diz que não, você permanece no caminho, você permanece indo para esse sacerdote real, você permanece indo de encontro com teu Jesus, você continua indo, crendo que você está indo na nova Canaã, você está indo diante do seu Senhor. E no caminho você vai sendo lapidado, e no caminho você vai sendo transformado, e no caminho você vai sendo liberto, no caminho as bênçãos vão chegando, aleluia. É necessário nós nos desprendermos de que tudo tem que estar 100%. Aleluia, você faz a tua parte com excelência, você faz aquilo que Deus pôr na tua mão com excelência, aleluia. E aquilo que não cabe a você, é o próprio Deus que vai exercer
ali o milagre. É o próprio Deus que vai te trazer a bênção. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Verso 15 diz assim: e um deles, vendo que estava são, ele indo para se apresentar ao sacerdote, e eles confiaram, eles nem se revistaram, mas um deles no caminho, né? Talvez olhou sua mão ali e vendo que estavam curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia! Quando ele de imediato viu ali que estava curado, ele não pensou duas vezes, ele voltou correndo. Eu preciso glorificar o dono da minha bênção. Eu preciso glorificar o Deus poderoso e santo. Aleluia! E caiu aos pés de Jesus, né? Aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. Samaritano, porque aqui o Espírito Santo de Deus fez questão de deixar escrito, era samaritano. Voltou foram 10 limpos, 10 curados, mas um voltou glorificando, um voltou para agradecer a bênção, né? Assim como esse samaritano voltou glorificando a Deus, nós devemos glorificá-los pelas bênçãos, nós devemos glorificá-los com as bênçãos que ele derrama sobre a nossa vida. Nós temos que ser grato, continuar indo para a presença do Senhor e não nos contaminarmos com a bênção e não nós começarmos a ficar ali, né, tão preocupado com a bênção e a bênção nos tirar da presença do Senhor. Não aquele homem samaritano. Porque o Espírito Santo de Deus fez questão de falar samaritano, porque o samaritano, eles não se davam com ali os judeus, com os israelitas. Eles adoravam, né, no monte, o outro adorava no templo, e tinha uma briga entre eles. Não que os samaritanos não criam no Deus poderoso santo, mas eles colocavam algo a mais, eles colocavam ali um ídolo, eles colocavam um outro nome, eles colocavam outras coisas para poder chegar a Deus. E então, eles não se davam samaritanos. Mas nós vendo aqui que esse samaritano, ele voltou. O que nós vemos aqui? O homem, ele prostrou diante de Jesus e abriu mão das suas crenças naquele momento. Quando ele recebeu a cura, ele entendeu, é esse Deus que salva, cura e liberta. Ele talvez já tinha clamado pelos deuses dele, pelas crenças dele, e ele não tinha visto cura, mas ao ele adorar Jesus, ele estava ali não só agradecendo, mas ele estava reconhecendo, você é o Deus que salva, que cura. Ele estava sendo grato, aleluia. No verso 17 diz, né, assim, e respondendo Jesus disse, né, não foram 10 limpos? Aleluia. E onde estão os 9? Então Jesus olhou para aquele homem prostrado, clamando, glorificando. Ele disse, não eram 10 que estavam com você? Não eram 10 que eu limpei? Não é 10 que eu curei? E aonde estão eles? Quantas das vezes nós vemos a bênção de Deus, né? Ela está disponível para todos. Quando a pessoa quer, ela pede misericórdia, ela pede socorro, livramento. Deus dá, ele derrama desse livramento, ele derrama da misericórdia. Ele é um Deus de compaixão, de amor. Mas o homem, ele decide ficar com a bênção, com a salvação ou somente com a bênção? Ou somente se envolver com a bênção e esquecer o dono da bênção? Quantos estão deixando a promessa, estão deixando a vida eterna, estão deixando de cumprir aquilo que ele foi chamado para se envolver com a bênção, para se envolver com aquilo que é a bênção que Deus propôs na mão deles? Aleluia! Aqueles homens foram curados, mas um voltou para agradecer, né? Então esse voltou glorificando a Deus. Ele samaritano. E o Senhor disse, não eram 10? Cadê os 9? E bem provável, aqueles 9 que não voltaram para agradecer Jesus eram israelitas. Bem provável, porque diz aqui, e esse que voltou era samaritano. Então, Israel rejeitando Jesus. Israel, ele quis ficar com a bênção de Deus, mas não quis aceitar o Salvador. Eles não voltaram para reconhecer o dono da bênção. Eles não voltaram para agradecer, né? Eles foram ingratos, eles só queriam a bênção. Que nós não venhamos nos envolver com as bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida e venhamos nos distrair com ela.
e nos afastarmos do amor de Deus, mas que todos os dias nós venhamos reconhecer que tudo que nós vivemos, tudo que nós temos, o fôlego de vida, a cura, a saúde, a libertação, a salvação eterna, vem do glorioso, poderoso, santo, o grande eu sou. Vem de Deus, o Criador do céu e da terra, que deu Jesus para morrer por mim e por você. A nossa salvação vem do grande eu sou. Aleluia, do general de guerra, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. E verso 18 diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Veja, aquele que não era, ele veio para agradecer. Nós aprendemos aqui que quando fala desse estrangeiro, desse samaritano, está falando da igreja gentílica, a igreja que não era povo escolhido de Deus. Nós que não éramos, agora passamos a ser povo de Deus. Mas para permanecermos sendo povo de Deus, nós temos que glorificar Deus no dia mau, no dia que a gente precisa do milagre, provocar o milagre e permanecer quando o milagre chegar. Continuar fiel quando tudo estiver indo bem. E não se envolver com a bênção e olhar a obra de Deus como peso, mas continuar fazendo a obra com excelência, com amor, com alegria. Aprendemos que a bênção está disponível para todos, mas a salvação é para aqueles que reconhecem o dono da bênção. É aquele que aceita o Senhor como salvador da sua vida. A bênção é para todos, que quando pede misericórdia do Senhor, Deus não vai negar. Mas a salvação é para aquele que volta reconhecendo, glorificando o nome de Deus. Aquele que abre mão dos erros, dos enganos. Esse homem samaritano, ele poderia ficar com a bênção e voltar a cultuar os seus donos. Seus donos, os seus ídolos, né? Aleluia. Mas ele não. Ele decidiu abrir mão dos seus ídolos e voltar glorificando a Deus. Ele verdadeiramente não só recebeu a bênção, mas também ele recebeu a salvação eterna. Ele recebeu porque ele reconheceu Deus como o Senhor e Salvador da tua vida. O leão da tribo de Judá, aleluia, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Outrora, nós éramos como esse samaritano. Nós estávamos caídos, aleluia, fisicamente. Nós estávamos ali espiritualmente caídos, derrotados, mas agora crendo em Jesus, crendo no Senhor e Salvador, né? Nós recebemos uma ordem, como ele disse ali para aquele homem estava caído e Jesus disse para ele: levanta-te, levanta-te. Nosso Jesus é especialista em levantar homens caídos. Nosso Jesus é especialista em pegar o fraco, o abatido, o improvável. Né? Ele é especialista. A fé daquele homem o salvou de uma condenação eterna. A fé daquele homem salvou ele de uma condenação eterna. Todos receberam cura física. Todos, mas somente aquele homem recebeu a cura espiritual, a salvação, pois somente aquele homem recebeu ali o que é eterno e glorioso, que vem do alto céu. Ele voltou glorificando a Deus. Que nós aprendemos naquele momento em que eles eram todos iguais, naquela fronteira. Eles estavam unidos, mas na hora que foram curados, aí aquele que tem um pouco mais de posse, aquele que tem religiosidade, ele fala: não, agora eu vou para cá, eu não posso andar com você. Não, agora eu não quero viver com você, eu vou cuidar dos meus bens, eu vou correr cuidar da minha família, eu vou correr cuidar dos meus negócios, eu tenho que me apresentar logo ao sacerdote, porque eu preciso tomar posse dos meus bens, eu preciso estar de frente, preciso ter o controle das coisas. E o Senhor está dizendo: quando eu tiro a lepra, vocês não têm que se importar com o que o homem vai dizer. Quando Jesus dizia: vai, se apresenta ao sacerdote, era para dizer para ele: vocês estão curados. Mas era necessário eles voltarem ao sacerdote real, que é Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que aquele samaritano fez. Ele falou assim: eu não me importo com o que o homem vai dizer, porque ele vai ver a cura física, mas eu quero mais desse Deus, esse Deus poderoso e santo que me tirou desse lamaçal de pecado. Eu quero mais desse Deus que me curou quando eu estava lá na fronteira, excluído, abandonado. Eu quero mais, eu quero servir esse Deus. Aleluia. Já enquanto aqueles outros 9 estavam preocupados com o alvará, com uma afirmação de um sacerdote humano, de um homem, para ele poder prosseguir. Que nós venhamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos estar atentos àquilo que Deus diz ao nosso respeito. Que nós venhamos estar atentos com aquilo que Deus tem derramado sobre nós.
e continuar na presença do Senhor. Não se importar com o que é humano, com a opinião alheia, não se importar com a afirmação de alguém. Se você está preocupado, se alguém precisa te confirmar na face da terra, você está errado, você está errada. A sua confirmação, ela tem que vir de Deus, do próprio Deus poderoso e santo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama da cura, da libertação, tira esse meu irmão, essa minha irmã, dessa lepra espiritual, Senhor, dessa lepra financeira, dessa lepra emocional, meu Pai, mas que ela não venha, Senhor, se distrair com as bênçãos, que ela não venha, Senhor, se apegar às bênçãos, Senhor, esquecer, Senhor, do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Deus Mamon, Pai, não seja o Deus da vida dela, meu Pai, que ela não venha cultuar o dinheiro, o status, que ela não venha querer fugir da tua presença, Pai, porque se ela fugir da tua presença, ela pode ter a bênção financeira, mas a salvação ela vai estar abrindo mão, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, que ela venha ser como esse samaritano, o improvável, aquele que não era, mas passou a ser. Porque ele se prostrou diante da tua vontade. Ele veio reconhecer o dono da bênção. O Senhor não quer dar nada pela metade, meu Pai. O Senhor não quer que nós venhamos só ter bênção financeira, mas o Senhor quer que nós venhamos ter salvação eterna. Pai, quantos leprosos existem, Senhor, que financeiramente estão bem, mas tem se afastado da tua presença, Paizinho querido. Mas, Pai, Senhor, que, como Davi disse, tira tudo se for preciso, mas não me tira a tua presença, meu Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, pensamento, atos e ações, Senhor. Mas que nós venhamos estar diante da tua face, te glorificando, te bendizendo, engrandecendo o teu nome. Pai, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa por completo, Pai. O Senhor quer nos derramar da bênção, da prosperidade, mas também da salvação eterna. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Louvado é o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, venha se prostrar inteiramente diante do Senhor. Que eles não venham te buscar somente pela bênção, Senhor. Porque bênção o Senhor tem para derramar. Mas o Senhor quer que essa pessoa venha ser salva. Que ela venha ser por inteira na tua presença, Pai. Senhor, o Senhor derramou o teu sangue na cruz para nos remir, para nos libertar. Não tem outro caminho que não seja o Senhor para chegar até Deus. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por ti, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que eles venham a entender inteiramente, que eles venham a abrir mão, Senhor, do engano, da idolatria. Senhor, a idolatria por coisas, Senhor. E, Senhor, se o Senhor quiser, em um minuto, o Senhor faz essa pessoa ser muito abençoada. Mas também em um minuto, em um sopro, o Senhor põe tudo por água abaixo. Pai, que ela venha te temer, não por medo de perder algo, mas porque ela almeja, porque ela deseja mais que tudo a salvação eterna do que qualquer outra coisa. Porque tudo aqui na terra é passageiro, mas o que o Senhor tem para nós no céu é eterno. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, assim como ele falou no meu. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que você venha se entregar inteiramente ao Senhor. Ele tem bênção para derramar. Essa palavra fala sobre a bênção junto com a salvação. Que você possa querer os dois e não somente se envolver com as bênçãos e esquecer daquele que pode te trazer a vida eterna, a salvação eterna, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.